pessoas, acabou, quem pegou a senha pegou, quem não pegou só vem no dia seguinte. Isso aqui também, eles vieram e replicaram isso justamente para coibir esse tipo de coisa, ou seja, enquanto a serventia está aberta, vai ter que atender, não pode criar nenhum tipo de dificuldade. Ou até mesmo fazer triagem, né, por complexidade, né, de ato, etc. Isso também não pode ser feito. Artigo 463. O número de inscrição da serventia no CNPJ será empregado apenas nas hipóteses legais e normativas. Por quê? Cartório não tem personalidade jurídica. O CNPJ é um mero inscrição, né, para fins ali basicamente, né, de fiscalização. Antigamente tinha muito mais sentido para questões trabalhistas, mas agora não tem, né? Agora teve até a matrícula C que migrou para outra matrícula que faz a vinculação previdenciária e trabalhista. E o CNPJ ele é raramente utilizado, a não ser alguns portais aí de extrajudicial que acaba fazendo acesso por CNPJ para não vincular ao CPF, eventualmente na troca da titularidade da serventia não ficar toda hora tendo que migrar e dificultar o acesso. Então acaba criando um CNPJ e ele segue como um cadastro ali, na verdade, só para facilitar, né, alguns trâmites da serventia. E eles trazem aqui essa restrição, tá? Que ele não pode ser empregado em nenhuma outra hipótese, tá? Além das hipóteses legais e normativas. Então traz mais uma restriçãozinha ainda para o CNPJ, justamente porque não tem personalidade jurídica. Tá? Então é uma ficção ali que nós temos, né, o cartório, que é um local físico, né, do atendimento do delegatário. Artigo 464. O delegatário fornecerá ao interessado, independentemente de solicitação, o recibo extraído do sistema de automação que deve conter identificação completa da serventia, número sequencial, discriminação do ato praticado do valor do pagamento recebido ou numerário total ou parcialmente restituído, o código do selo de fiscalização com os dígitos verificadores, mais uma vez aparecendo o selo aqui, e a data da emissão. E os recibos deverão ser titulados de recibo de antecipação de emolumentos, o chamado depósito prévio em outros estados. Tá? Então aqui ele vem com o nome de recibo de antecipação de emolumentos. O recibo complementar ou ainda o recibo de devolução de emolumentos, a depender do momento que o recibo do pagamento ou procedida a devolução e também do tipo de operação financeira realizada. Tá? Então, cuidado que eles trazem a nomenclatura específica aqui, tá? Do que é o chamado depósito prévio, depósito complementar ou até mesmo depósito de devolução de emolumentos. Aqui eles colocam só recibo. No recibo de antecipação dos emolumentos, não será necessária a indicação do código do selo de fiscalização empregado no ato. Tá? Então, aqui uma disposiçãozinha também dessas chatinhas que o IES adora fazer tipo de pergunta. E praticado o ato, constará do recibo complementar apenas os valores recolhidos pelo interessado e que não foram consignados no recibo de antecipação de emolumentos, de modo que não haja novo lançamento de montante já inscrito no livro diário auxiliar de receita e despesa. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Aqui ele fala que a prática do ato consta do complementar apenas valor recolhido pelo interessado e não consignado no recibo de antecipação dos emolumentos. Não é para somar no recibo de depósito complementar o que já foi recolhido lá no primeiro tipo de depósito. Então, o complementar, na verdade, é um segundo depósito, né, o terceiro, quarto, etc., que vem a ser realizado e não deve ser somado a ele o que está anteriormente. Por quê? Senão daria problema no livro de receita e despesa, que entraria, né, na verdade, aqui uma soma que seria indevida e não retrataria fielmente aquilo que está sendo lançado nos livros. E os delegatários poderão emitir ainda um relatório de emolumentos com a consolidação dos pagamentos e das devoluções referentes à prática de um ou mais atos. Tá? Então, ele manda, né, um relatório aqui, né, consolidando todos os pagamentos e devoluções, não precisa soltar recibo por recibo, então ele permite, né, que seja tudo agregado no recibo só, sob forma de relatório. E o recibo extraído diretamente do sistema informatizado de automação será emitido em duas vias, com arquivamento da segunda na serventia, em meio físico ou eletrônico. Tá? Então aqui a informação de que são duas vias que devem ser ali emitidas. Quanto tempo temos ainda, Tafa? 7? Não dá para falar dos livros ainda. Livros administrativos, 465, são obrigatórios os seguintes livros administrativos. Tá? Então, guarda a informação da obrigatoriedade. Visitas e correições, tá? Embora ele não tenha falado, né, o que são as visitas ali, né, toda aquela parte que a gente tratou da parte correcional, só falou de correção, reclamação, etc. Mas ele chama-se, né, o livro de visitas e correições. O diário auxiliar de receita e despesa, controle do depósito prévio. E aqui no artigo 465, aliás, os três aqui nós temos, visitas e correições, o diário de receita e despesa e o livro de controle de depósito prévio. Lembrando, tá, que o controle de depósito prévio, quando ele é convertido, né, no ato efetivamente praticado, ele justamente vem aqui para o livro auxiliar de receita e despesa. Tá? Então, na verdade, ele fica aqui previamente praticado o ato
ele integra o livro auxiliar da Receita e Despesa. Acontece muito no registro imobiliário. Tá, o título da entrada, né, no título, já paga-se antecipadamente o valor dos emolumentos, sendo o título registrado, na data do registro é convertido aquele depósito prévio em depósito efetivo. Aí sim ele entra na Receita e Despesa. Caso contrário, ele sai, né, se for, por exemplo, devolvido o título e a parte não reapresentou com as exigências formuladas ali, cumpridas, nesse caso, então, ele não vem, tá, do depósito prévio para esse. Simplesmente consta aqui um recibo de devolução dos valores, que será, né, indicado nesse livro de depósito prévio, falando que realmente o valor não foi reaproveitado, ou seja, não foi convertido em receita efetiva da serventia. E visitas e correições, tá, a visita do juiz, do diretor do foro, os que comparecem, do corregedor geral, né, que comparecem na serventia para realizar correições. Tá, que é um livro de comparecimento deles e também da verificação de todos os atos que ele verificou na serventia se estavam ok ou não. O livro de visitas e correições será escriturado no padrão de folhas soltas e conterá 100 páginas, tá? Então cuidado, são 50 folhas, então as 100 páginas, lembrando que cada 2 páginas corresponde a uma folha, é o menor que a gente tem no país, tá? De livro, de visita e correção. Geralmente são 100 folhas no Brasil todo. Aqui eles trabalham com 100 páginas, tá? Então ele é bem pequenininho aqui. Ele ficará sob a guarda e responsabilidade do delegatário de cada serventia. E o livro de visitas e correições será preenchido com o arquivamento dos relatórios correcionais produzidos pelas competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras, sem a necessidade dos anexos e eventuais documentos tombados nas correições. Tá? Então, aqui o livro de visitas ele é preenchido, né, com o relatório correcional, como eu falei para vocês na correção ordinária, por exemplo, que sempre tem a mesma ata, né, que é sempre repassada em todas as serventias, e ele é produzido, né, pelas autoridades, então. O livro ele é sempre na escrituração, aqui é realizada pelas autoridades fiscalizadoras, e sem a necessidade de anexos e eventuais documentos tombados nas correições. Então, se tiver algum problema, algum outro documento, até mesmo um procedimento administrativo que tenha sido aberto em razão da correição, ele não irá para o livro de visitas e correições. Tá? O livro de visita e correição só atesta o comparecimento e as verificações iniciais. Eventualmente, alguma observação de um procedimento aberto em apartado. Aí esse procedimento corre fora. Tanto que ele é registrado lá no foro, né, na secretaria do foro da comarca, do diretor do foro, né, da comarca, ou eventualmente perante o vice-corregedor, quando se trata de questões disciplinares. A serventia adotará o livro de registro diário de receita e despesa, o qual conterá, tá, então aqui, espaço destinado à receita diária, lançado separadamente por especialidade, isso aqui já caiu no IESES, tá? Uma serventia de TDPJ, se os valores são lançados todos num livro só, ou se são abertos vários livros para o TDPJ. Tá? Então, muito cuidado, é apenas um livro que vai ao lançamento por especialidade. Tá? Então, fala de onde que é a receita do TD, receita do PJ, do RCPJ e assim sucessivamente, desde que seja no mesmo livro. Tá? Não há desdobramento de livros, em razão das atribuições. De forma que individualizado será escriturado com as seguintes colunas: data do lançamento, código adotado do sistema informatizado, descrição, selo, código do selo de fiscalização, número da guia administrativa, número da descrição do recibo emitido, número e folha do livro, base legal para o valor, isenção do ato, valor discriminado, ressarcimento de ato gratuito, ajuda de custo e, no inciso 2, espaço destinado às despesas diárias que será configurado com as seguintes colunas: data do lançamento, descrição detalhada da despesa, espécie e número do documento que comprova a despesa, o valor e o espaço destinado à totalização das receitas e despesas e ao transporte dos valores diários ao próximo dia, separados por especialidade nas serventias com atribuições acumuladas. Aqui, pessoal, significa o quê? Sempre que você totaliza, né, fecha um determinado dia com o que teve de receita e despesa, você transporta o saldo para o dia seguinte, até você fechar o mês. E esse transporte aqui, essa base, né, esse transporte de valor diário será sempre separado por especialidade. Então, o RTD deu tanto de lucro líquido e o RCPJ, por exemplo, deu prejuízo. Tá? Então, isso vai ser sempre feito pelas duas especialidades. Tá? Então, aqui eles pedem para fazer esses balanços sempre separados. É no mesmo livro, é apenas um, só que os balanços são distintos por especialidade. A instituição do livro não desonera o delegatário do cumprimento das normas tributárias, lógico, obrigatoriamente, né? O livro não tira, né, algumas possibilidades da escrituração para fins de imposto de renda, por exemplo. Lembrando que a gente recolhe tudo por carnê-leão. E o parágrafo 2º, que os comprovantes das despesas efetuadas, incluindo os da retenção do imposto de renda, deverão ser arquivados eletronicamente pelo prazo de 5 anos, salvo quando houver expressa previsão legal de forma e prazo diferentes. Tá? Então, aqui está a retenção do imposto de renda na fonte. Basicamente, né, nos casos de pagamento para os funcionários que recebem, né, acima, né, do teto de isenção, tem então que ser arquivado sempre eletronicamente por 5 anos ou
se houver outra previsão, que não há, na verdade, sempre são 5 anos mesmo, de forma e prazo diferente. Tá? Lembrando que apenas a guia do fundo de garantia por tempo de serviço, a gente vai para o prazo de 20. Tá? Então aqui, para imposto de renda retido na fonte é 5, FGTS 20. Se não me engano, acho que não tem nas normas aqui, mas é um prazo um pouquinho diferente. Vamos fazer uma pausinha, Tava?